Hello pessoas, tudo bom? Eu sou a Cris, sejam bem-vindos ao meu canal e estamos começando mais um quadro Bíblia na mão. Então já pega aí a sua Bíblia, a sua canetinha, que hoje nós vamos aprender a história de Paulo. Paulo, ele ficou conhecido como o mensageiro da cruz. Só que antes dele ganhar esse título, aconteceu muita coisa. E é isso que a gente vai aprender. Então, se você já se interessou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. Manda assim pra ele, ó, vem aprender a história de Paulo comigo. Bom, vamos começar. A primeira vez que a gente ouviu falar de Paulo foi no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 58. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarda aí que no começo ele chamava Saulo, não Paulo, Saulo. A primeira vez que foi falado de Paulo na Bíblia foi quando ele coincidiu com o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. E ali, assim, ele não apedrejou, pelo que tá falando aqui, mas as pessoas colocaram as capas ali pra ele cuidar e ele viu todo o negócio e não fez nada. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, ele era muito fiel ao judaísmo e, assim, o que ele foi ensinado não era o que o cristianismo pregava, então ele considerava errado, assim como todas as pessoas da onde ele morava. Então ele caçava os cristãos, ele levava os cristãos presos, enfim, era uma perseguição muito grande naquela época a igreja cristã. E Paulo era um desses perseguidores. A gente vai continuar lendo aqui, agora no capítulo 8, a partir do verso 1 até o 3. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pela terra da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Então, assim, ele pegava, colocava ali para levar para prisão, porque ao olhar dele e do povo dele, aquilo era totalmente errado. Depois disso, Paulo, ele decidiu que ele ia pegar muitos mais cristãos. Ele foi até o juiz lá, não sei direito, a gente vai ler ali na Bíblia, e pediu uma carta para que ele pudesse estar indo a Damasco e pegar todos os crentes lá e trazer preso. E a carta foi concedida. Vamos ler? A convenção de Paulo se encontra no capítulo 9 de Atos, tá? Eu vou ler do versículo 1 até o 18. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi o sumo sacerdote, não foi juiz não, eu confundi. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é de coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônimo, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te serei dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Paulo, ele estava indo para Damasco para fazer ali, né, o que ele queria fazer, levar mais cristãos presos. Só que no caminho de Damasco, um pouco antes de ele entrar na cidade,
veio uma luz muito forte e o derrubou do seu cavalo. E veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem que tá falando? Quem? E Jesus falou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ali Paulo, ele caiu na real que, na verdade, o cristianismo estava certo. O cristianismo era a religião que servia ao Senhor, entendeu? Porque o cristianismo vem de Cristo, ou seja, cristianismo, Cristo, servir a Cristo. Só que Paulo não entendia isso, Saulo, né? Que ele ainda é Saulo. E assim, ele caiu ali em si, falou: Senhor, o que quer que eu te faça? Eu vou fazer, só me fala. E o Senhor falou: entra na cidade e fica aí, que eu vou dizer o que você tem que fazer. E ele entrou. Ele ficou 3 dias sem ver, ou seja, sem enxergar. Ele estava cego. E nesses 3 dias ele não comeu e nem bebeu, ou seja, ele estava em jejum. Vamos continuar lendo para a gente entender a história. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a visão. Então, levantando-se, foi batizado. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: Ananias, ele era um servo de Deus. E Jesus, ele deu uma visão a Paulo que um homem chamado Ananias entrava, colocava a mão em sua cabeça e ele voltava a ver. E foi isso que Jesus foi falar para Ananias: Ananias, tem um homem, o Saulo, ele tá lá na rua direita, na casa de Judas, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça dele, e para ele voltar a enxergar, porque eu mostrei em visão que isso ia acontecer. Mas Ananias falou assim: não, Senhor, ele persegue a gente, se eu for lá, provavelmente ele vai me matar, né? Não, ele quer matar todo mundo, ele tem ordem dos principais sacerdotes da sinagoga para matar todas as pessoas que evocarem o teu nome, né, Cristo, invocarem o nome Cristo, Jesus. Mas Jesus falou assim para ele: Ananias, ele é o meu vaso escolhido. Vai lá e faz o que eu tô mandando. E aí Ananias foi. Mas o que Jesus quis dizer com o meu vaso escolhido? Deixa eu explicar rapidamente. Ananias, ele não queria ir porque a fama de Saulo, gente, eu tô tão acostumada a chamar de Paulo. A fama de Saulo não era boa. Ele matava todos os cristãos. Então, os cristãos tinham medo dele. E ninguém acreditava que ele podia mudar como ele mudou aqui, como a gente vai ver aqui, entendeu? E ninguém acreditava que ele podia mudar. Então Ananias estava com medo, porque eu acredito que ele devia ter pensado, né? Nossa, eu vou chegar lá e vai ser tudo a armação dele, né? Ele vai me matar. Mas na verdade não. Sabe por que Paulo mudou desse jeito? Porque foi Deus que transformou ele. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: ih, aquele ali não tem jeito não. Olha, nunca vai sair desse pecado. Se converter a sair? Jamais. Só que eu e você não temos direito nenhum para falar assim das pessoas. Assim como Ananias não podia ter falado assim de Paulo, a gente também não pode falar das pessoas. Porque às vezes a gente não pode mudar aquela pessoa. Mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles transformam qualquer um. Então, vamos fazer um combinado?
Nunca mais olhe para alguém e fale que aquela pessoa não tem mais jeito. Porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Pai e o Espírito Santo pode fazer o que eu e você não pode. Então, bane essa frase da sua vida que tal pessoa não tem jeito. Tem jeito sim, em nome de Jesus. Ora pela vida dela em vez de ficar falando mal dela pelas costas. E depois que Ananias foi lá, colocou a mãozinha, fez a oração, falou, ó, Jesus tá te curando, ele pra você voltar a enxergar. Caiu umas escamas dos olhos dele e ele voltou a enxergar. Essas escamas a gente pode considerar também como que a visão espiritual de Paulo estava sendo aberta, porque logo depois disso ele foi batizado com o Espírito Santo. Para quem não sabe o que é ser batizado pelo Espírito Santo, é quando você fala em línguas estranhas, ou como muitos conhecem, línguas dos anjos. É uma sensação maravilhosa. Se você é cristão e ainda não falou em línguas, busque, porque olha, quando eu falei, gente do céu, que felicidade! Foi maravilhoso, foi num retiro ano passado. Nossa, foi lindo, maravilhoso, perfeito. Foi em fevereiro, inclusive. Voltando. Então, a partir daquele momento, a visão de Paulo foi recuperada, não só a visão dele humana foi recuperada, como a visão dele espiritual foi aberta. E aí que começa todo o negócio. Só que daí vamos saber isso no próximo vídeo do quadro Bíblia na Mão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha comigo caso ainda não tenha compartilhado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E me segue no Instagram, eu vivo falando umas palavras por lá também. Coloco música do dia todo dia, né, um louvor. Então, eu dou uma indicação todo dia de um louvor e coloco um versículo para vocês meditarem durante o dia. E algumas vezes eu apareço lá para dar uma palavrinha também, tipo, como eu tô falando aqui com vocês. Lá eu tenho mais liberdade para falar com vocês, então é bem importante que vocês me sigam por lá, tá? Porque a interação é maior. O link tá aqui na descrição, meu arroba é Cris Primaulu. Tudo junto, Cris com 2 S, tá aqui na tela. E é isso, se você fez as anotações, você pode postar nos stories e me marcar que eu vou amar ver, tá? Porque, assim, eu preciso saber se tá dando resultado o que eu tô fazendo, né? E eu espero que sim, que eu esteja tocando o seu coração. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Sai episódio novo da Bíblia na Mão agora toda sexta-feira. Antes era uma sexta sim, uma sexta não, mas agora é toda sexta-feira, tá? Então, se inscreve aqui pra não perder nenhum e ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Jesus te ama. Bye!